Graças a paz, meus irmãos. Amém. Peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém. Está escrito o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Hoje nós estamos aqui porque ouvimos esse chamado do Senhor. Ou talvez para que nós possamos ouvir esse convite que nosso Cristo nos faz. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Na nossa vida, ainda mais hoje em dia, né, com essa vida corrida que todo mundo tem, parece que cada dia só fica pior, cada dia parece mais e mais compromisso, mais e mais trabalho. E às vezes a gente pode acabar se sentindo sobrecarregado, se sentindo cansado de tanta correria, de tanta coisa, de tanta informação que a gente recebe no nosso dia a dia. Hoje o nosso Deus fala para nós: vinde a mim, vocês que estão me ouvindo, vinde a mim, porque em mim vocês encontram descanso. Amém? Então que nessa noite nós estejamos de fato depositando no Senhor todo o nosso cansaço, depositando no Senhor toda a nossa necessidade, porque sabemos que nele nós podemos encontrar aquilo que nós tanto precisamos. Amém.
nós te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus forte. O Senhor é a nossa rocha inabalável. O Senhor é o Deus grandioso que tudo criou. O Senhor é de onde nós viemos, Pai. Foram as tuas mãos que nos fizeram, Pai, que prepararam cada detalhe de nossas vidas, Senhor Deus. Meu Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, Senhor Deus. Te louvamos porque não conhecemos ninguém igual a ti, ó Pai. Te louvamos porque não há nenhum Deus como o nosso Deus, Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos presenteou, Pai. Te agradecemos por cada bênção que recebemos, Senhor Deus. Por cada manifestação da tua graça em nossas vidas, Senhor Deus. Oh, meu Pai, nós recebemos tanto de ti, meu Pai. Como o salmista diz, gigantes são as tuas bênçãos, Senhor Deus, tão numerosas que nós não podemos contar, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas, pela tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite nós temos a oportunidade, Senhor Deus, de te adorarmos, de cultuarmos a ti, Senhor Deus, de louvarmos a ti, Pai, que é aquele que é digno de todo louvor, Senhor Deus. Meu Pai, nós te agradecemos porque sabemos que em ti nós encontramos o nosso descanso, meu Pai. Porque sabemos que em ti, Senhor Deus, nós encontramos a nossa segurança, a nossa fortaleza, meu Pai. Ô Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Senhor Deus. Nos toca nessa noite, Senhor Deus. Nos dá esse privilégio, mais essa graça, Pai, de percebermos a tua presença em nosso meio, Senhor Deus. De sermos transformados pelo teu Espírito Santo nessa noite, Senhor Deus. Nos guie, Pai, de forma que tudo que acontecer aqui seja totalmente voltado a ti, Senhor Deus. Que o Senhor seja o centro, Pai, que o Senhor seja o centro não apenas desse culto, não apenas dessa noite, desse dia, mas que o Senhor seja o centro da vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor seja o nosso alvo, Pai. Que o Senhor seja o nosso fundamento, Pai, a nossa razão, Pai. Porque não podemos encontrar razão alguma longe de Ti, fora de Ti, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos sustentando, Deus. Nos dando alívio, Senhor Deus. Nós possamos viver cada dia debaixo da Tua presença, no centro do Teu santo querer, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus.
Ele é maravilhoso. Vamos continuar rendendo a Ele toda a glória, porque só Ele é digno de receber. Deus. Como já agradecemos,
Se Deus, tanta bondade trouxe a nós, tanta misericórdia, tanta graça derrama sobre nós. Se Deus que deu o seu melhor em nosso favor, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, mesmo quando nós escolhemos nos afastar dele, ele não se deixou afastar de nós. Vamos adorar esse Deus que nos trouxe a nossa vida mais uma vez. Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a
conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Pois um anel em meu dedo me tirou medo. Novas sandálias traço portar em mim. Pois um anel em meu dedo me tirou medo. Novas sandálias disse vai. E me despedi dos meus pais. Vendei as carroças afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Vendei minhas carroças afundei meus barcos no Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Sou totalmente fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente Igreja, pode se assentar. Em nome de Jesus. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias. O livro de 2 Samuel, capítulo 22. A partir do versículo 1.
escrito o seguinte: Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Amém? Em nossas vidas nós passamos por diversas lutas, do mais novo ao mais velho. Isso faz parte da vida. Nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dores, por momentos de incertezas. Volta e meia, nós nos encontramos no meio de uma tempestade furiosa. Pode ser que a gente chegue a duvidar se a gente vai conseguir resistir mais essa vez. Se a gente vai conseguir passar por mais essa tempestade. Só que nesses momentos que a gente se lembre de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Deus. Que a gente se lembre de que nós não somos órfãos, que a gente se lembre que nós não estamos sozinhos, abandonados, mas carregamos conosco no nosso barco o Senhor que comanda todas as coisas, o Deus que cala a tempestade, o Deus que faz tudo novo, de novo e de novo e de novo, e nos sustenta em cada momento, em cada dificuldade que nós passamos. Que nós nos lembremos, no meio da dificuldade, de quem é a nossa rocha, a nossa torre alta, o nosso abrigo seguro. Amém? Que nessa canção nós estejamos orando e falando e louvando a esse Deus tão gracioso que nós temos. Eu preciso, tu és a terra firme, eu com meu barco sou a deriva, deixa a porta que me impeça de sair, não tem ninguém sem eu vi. Deixa a porta
Pai. Nós definitivamente não te merecemos, Pai. Não merecemos tanta bondade, tanto amor que recebemos de Ti, dia após dia, Senhor Deus. Meu Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, por todas as vezes que nós vivemos alheios a Ti, ó Pai. Alheios à Tua majestade, Senhor Deus. Alheios a essa grandeza que toma conta de nossas vidas, Senhor. Meu Pai, te pedimos perdão por cada momento que nós nos esquecemos de Ti, Pai. Nos esquecemos das Tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor Deus. Meu Pai, te agradecemos porque sabemos que em cada dificuldade, Pai, em cada situação dolorosa pela qual nós passamos, o Senhor esteve conosco, Pai. O Senhor nos segurou no Teu braço, Pai. O Senhor nos sustentou na Tua firme mão, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade em nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus gracioso que cuida de nós, mesmo quando nós não nos preocupamos em ir a Ti, ó Deus. Quando nós não nos preocupamos em enxergar o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos porque em cada tempestade, Senhor Deus, o Senhor esteve conosco, Pai, acalmando o mar. O Senhor esteve nos dando o suficiente, não o que nós desejávamos, mas o que nós precisávamos, para que nós pudéssemos passar, sermos edificados na Tua graça, Pai, edificados no sofrer ao Teu lado, Senhor Deus. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor não permita que nós nos afastemos de Ti em momento algum, ó Pai. Que o Senhor não permita que nós viremos nossos rostos a Ti, Senhor Deus. Que nós nos esqueçamos, Pai, de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Se acaso nós tentarmos sair, se acaso nós tentarmos Te abandonar, Pai, nos prenda a Ti, Senhor Deus. Nos acorrente no Teu amor, Senhor Deus, para que nós não consigamos viver longe de Ti, Pai. Para que nós não consigamos dar um passo sequer em outra direção, senão em direção ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, nós Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai, porque somos carentes da Tua voz, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a pregação da Tua santa palavra, Senhor Deus. Sejamos edificados pela Tua luz maravilhosa, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Saiamos daqui transformados, Senhor Deus, aperfeiçoados ainda mais, segundo a imagem de Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso abrigo, o nosso abraço, a nossa segurança, o nosso porto seguro, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Passo a palavra, a oportunidade ao grupo de dança, nesse momento. Boa noite, irmãos, graça e paz. É com alegria que nós do Ministério Querigma estamos aqui mais uma vez apresentando a dança, para exaltar o nome do Senhor, adorar porque mesmo em as provações, mesmo em momentos difíceis, o Senhor é fiel, o Senhor permanece conosco, Ele sempre está pegando em seu colo, acalmando, porque são momentos difíceis, mas que possamos confiar nele, porque Ele sabe de todas as coisas. Peço que os irmãos abram em 1 Pedro 2, versículo 9. Primeira Pedro 2, versículo 9. Estarei lendo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saúdo os irmãos, com a paz do Senhor.
E assim como Liza estava lendo, a música que vamos estar dançando, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que nós somos a nação da cruz. Nós somos a nação que foi salva pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, nós gostaríamos de estar compartilhando com os irmãos o nosso testemunho, porque não foi fácil estar aqui hoje. Muitas pessoas acham que dançar é fácil, é só vir aqui na frente e pronto. Mas não, a gente passou por muitas provações essa semana, inclusive hoje. Foi muita seta que o inimigo lançou contra as nossas vidas. Inclusive, duas que iam estar dançando com a gente, infelizmente não pôde estar aqui. Mas eu queria falar que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E nós estamos aqui porque quem nos fortalece é Jesus. E Ele está nos fortalecendo, Ele está cuidando de nós. E que Ele possa estar cuidando de cada um de vocês também. Que vocês possam estar adorando junto com a gente. E nós agradecemos pela oportunidade. Duas igrejas presbiterianas foram queimadas no Níger. Martyrs keep the faith, even unto death. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Silence only helps the oppressor, never the oppressed. My dear countrymen, at the moment that I speak to you, terrorist attacks of an unprecedented level are happening in the Paris area. Já sofri por amor não correspondido, já sofri por sonhos não vividos, já sofri pela morte de um ente querido, já fiquei enfermo, já perdi amigos, mas nada se compara ao que Jesus sofreu pra trazer vida eterna, o quanto Ele padeceu. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue de Jesus. Se viver é Cristo e morrer é lucro, pelos opressores estou de luto. Posso ser perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Só vale não sofrer se for por esse amor, esperança, um aflito, alívio para a dor. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue de Jesus. Só vale meu sofrer se for por esse amor, esperança, um aflito, alívio para a dor. Eles cortaram a cabeça do profeta fora. O profeta agora é nossa inspiração. Pra onde nós corre, o sangue escorre, cobre de vermelho a luta. A vida aqui é curta, corta tua fé pra uma revolução. Nação da cruz, cada um carrega a sua. O meu medo vem pra rua, mas a rua sempre foi a minha posição. O mundo é cão, eles têm sede de matar, mas aqui só quem tá pronto pra morrer que forma o batalhão. Salvos pelo sangue, salvos pelo sangue.
Graça e paz, irmãos. Amém? Eu não sei se eu estou emotiva ou se os irmãos também sentem essa felicidade em ver essas meninas dizendo que elas são a nação da cruz. Quando eu olho para a vida delas, dos jovens adoradores, e para todos os outros jovens, meu coração, ele se enche de alegria. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Cada um com seu dom, cada um com seu jeito, cada um com sua natureza, mas todos eles com um único objetivo, de estar nos pés do Senhor. Sei que com lutas, né? Todos, eles não são perfeitos, mas eles têm buscado a perfeição, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando você vê qualquer um desses jovens, eu falo deles, mas da gente também, mas principalmente deles, que encontra tantas bandejas nesse mundo afora, e eles estiverem com alguma fraqueza, ao invés de você julgar, ore, segure na mão dele, para ele recomeçar quantas vezes for necessário. Não importa quantas vezes a gente já desistiu, o que mais importa é quantas vezes nós já recomeçamos novamente. Porque é para isso que existe a igreja, para isso que existe essa casa de oração, para que nós possamos unir a nossa fé e nos preparar para o que o Senhor tem para nós. E por isso que tem as diversidades de dons. É por isso que Deus chamou a gente de maneira diferente para coisas diferentes. Porque Ele quer levar a gente em lugares diferentes para alcançar pessoas diferentes. Então que nós possamos interceder pelo Ministério Querigma. A coisa mais linda que eu acho. Eu tenho 3 vezes que eu marquei de vir estar com elas e não consegui. A lindeza não é essa. A lindeza é saber que mesmo eu não tendo vindo, talvez Marcelo, talvez outro irmão da igreja, elas continuam fazendo o estudo antes da hora do ensaio, elas continuam orando para ensaiar e elas continuam entendendo que não é uma apresentação, é um culto de adoração através da dança. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre um tema que é uma ordem, né, do Senhor para cada um de nós. Eu confesso aos irmãos que nós temos orado para Deus levantar mais pessoas para estar aqui ministrando a palavra, não porque eu não gosto de fazer, mas porque eu também gosto de ver outras pessoas tendo essa oportunidade. Mas devido às nossas correrias, né? Ontem também nós tivemos a vigília, que foi uma bênção. Nós sempre pedimos alguém com antecedência. E aí eu falo para Marcelo, eu sou a doc. Quando não dá para outra pessoa, tem que estar com uma pregação ali preparada. Mas nos sábados vindouros, a gente já tem, na verdade, para o sábado que vem, a gente já tem uma pessoa para trazer a palavra. Também quero desafiar os jovens, né? Está em consagração, porque a gente vai chamar vocês para estar aqui ministrando a palavra também. Nós fizemos um pequeno slide, na verdade foi Dalvan que fez. Dalvan está de quarentena, né? Estejamos orando por ele, mas não é nada tão, vamos dizer, o que ele fez, ele falou, Ana, rapidinho, assim, só para que a igreja conheça o projeto do qual a gente está falando. Mas a gente vai ainda criar uma logo para o projeto, com mais tempo, tudo direitinho. Hoje eu vou falar de um tema e vou apresentar um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, né? É um projeto que já existia na igreja e hoje a gente vai, depois de eu estar orando, lendo o versículo, eu vou pedir aos meninos do multimídia que projete, só para a gente fazer uma pequena apresentação para que vocês entendam qual é o objetivo. Abra as vossas Bíblias em Marcos 16, 15. Nós vamos estar lendo a palavra para nos alimentar. Nós já fomos alimentados com os louvores, com a coreografia, com as orações feitas. Nós já fomos alimentados desde que a gente acordou. Porque desde muito cedinho o Senhor já nos sustentava com a sua graça, né? Com as suas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15.
diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Deus santo, Deus amado, Pai de todas as nações, Senhor que é dono dos céus e da terra, nós estamos aqui nessa noite para compreender a Tua palavra e pedir ao Teu Espírito Santo que nos ajude a sermos obedientes ao mandamento que o Senhor nos dá do Teu ide nessa noite. Porque nós viemos aqui para o templo aprender de Ti, mas não é para ficar só para nós, é para que o Senhor nos use lá fora, para alcançar as vidas que estão sofridas e dilaceradas, porque muitas vezes estão esperando que cada um de nós possamos chegar até eles com a palavra de esperança. Essa igreja está viva, Senhor. Essa igreja não está morta. Essa igreja precisa se levantar para fazer a obra que o Senhor nos colocou neste mundo para fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura sem exceção, sem fazer acepção, pregando ao que eu acho que vai se converter e ao que eu não acho, porque o papel da igreja é pregar, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Que nós possamos entender isso, para que possamos sermos obedientes à Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou aqui na frente porque eu tenho mais do que quem está no banco. Eu estou aqui para ser obediente ao Teu chamado. Me cobre com Teu sangue. Visita os meus que aqui não estão. Repreende todo o mal contra a nossa família. Enquanto estamos aqui em Tua casa de oração, que Teu exército de anjos cerque, os proteja e os livra, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu creio que vocês todos já conhecem o projeto e ele tinha um formato. Logo após eu volto para a ministração da palavra. Ser curtinha e objetiva, porque nós vamos falar de 3 pontos do que nós vamos projetar aqui. Não tem a logo, tem só o nome. Se tiver qualquer coisinha fora do lugar, eu quero que os irmãos não reparem o que está escrito. Foi feito só para que todos vissem de lá. Depois nós faremos algo mais explicativo, talvez. Quantos jovens aqui já ouviu falar, antes dos meninos projetar, já estavam aqui nas nossas rodas de conversa e já sabe como vai ser o Vida em Movimento? Levanta a mão. Amém. Então, isso significa que tem um grupo que está aqui que não sabia. Então, a gente tem um acerto aqui. Se a gente traz para mostrar, é porque precisa ser mostrado antes, para quando a gente ir para lá, a gente saber o que fazer. Vou pedir os meninos que projetam aí para mim, por favor. Gostaria de dizer a vocês que eu não sou a liderança dos jovens sozinha. E esse projeto também não é um projeto criado por mim. Esse projeto é um projeto compartilhado com o nosso irmão Marcelo, com a liderança da igreja, o qual nós já apresentamos antes de trazermos para aqui, porque se nós não estivermos debaixo da obediência, primeiro dos nossos líderes, nada do que a gente for fazer vai dar certo. E não é para engrandecimento da Unijovem, é para engrandecimento do nome do Senhor. Toda vaidade, todo eu, toda o achar que eu posso, que possa cair por terra, e que o que o Senhor tiver de fazer, Ele nos use como instrumento. Então aí está o Vida em Movimento. Quem lembra do Vida em Movimento, pode passar. Ele tinha o Vida em Movimento, o primeiro, pode voltar para o primeiro, né? É o Vida em Movimento, pode passar, era o segundo, porque vocês pularam. Amém. O Vida em Movimento faz parte de um projeto criado há alguns anos pela Primeira Igreja Batista de Tiruçu, com o seu principal objetivo, a realização do culto público no jardim central da cidade, para a propagação do Evangelho de Cristo a todos. Esses momentos eram realizados semanalmente às sextas-feiras. Eu creio que todos vocês se lembram, né? A gente preparava ali, na época era o irmão Josman, se não me falha a memória, porque quando ele nasceu,
que era o presidente da Unijovem. Se eu tiver enganada, alguém me corrija, mas era com toda a igreja. E a gente tinha aquela felicidade dia de sexta-feira de irmos cultuar o Senhor ali na praça, aqui ao lado da igreja, no jardim, para quem está vendo a primeira vez, ouvindo falar. Então, o projeto Vida em Movimento, ele movimentava, mas do templo para o centro da cidade, ou o jardim central da cidade, onde a gente fazia um culto público, com pregação da palavra, louvores, já tivemos coreografia também, mas em um formato, em um local só. A fim de reativar esse projeto, no ano de 2022, a Unijovem, juntamente com sua liderança, definiu algumas metas e acrescentou algumas novas propostas que, com a ajuda do nosso Deus, teremos a missão de atender aos moradores da nossa comunidade por meio de assistência social, evangelismo em bairros estratégicos da cidade, fazendo assim com que a palavra que transforma vidas seja uma atividade contínua de uma igreja atuante, de fato, para de fato vivermos uma vida em movimento. Então, qual é a mudança que nós vamos ter? O projeto Vida em Movimento é a vida movimentando para trazer outras vidas. E a Unijovem, ela é a mentora, mas é para toda a igreja. Inclusive, eu coloquei no grupo da liderança, coloquei no grupo da igreja como todo, para que os irmãos pudessem vir e entender que não é a Unijovem que vai fazer esse projeto sozinho. Mas a gente vai ter outra oportunidade e a gente vai estar também falando na terça-feira em cada ministério, passando para apresentar. Pode passar. Levaremos o Vida em Movimento para bairros estratégicos da nossa cidade. Então, cada mês, ele vai acontecer, mais à frente a gente vai ver, nós vamos levar mês a mês essa vida que está dentro de nós, que é a vida nova que Cristo nos deu, para outras vidas em pontos estratégicos. Por que a gente não colocou todos os bairros da nossa cidade? Porque se a gente pegar, né, nome a nome, nós temos muitos bairros, mas nós temos bairros estratégicos, ou seja, nós temos pontos que abrangem 2 bairros, outros até 3, e dependendo da nossa demanda, a gente vai dando conta. Além dos bairros da nossa cidade, nós temos a pretensão de irmos até as nossas comunidades rurais. Nós queremos ir à Vila Geraldo Cerqueira, ao Pabo Sul, a Várzea e também a Vila Pimentel. Então, nós vamos para a zona rural em missão. Os dias da zona rural, o planejamento não será igual, eu vou passar para vocês aqui. Será diferente, porque nós não podemos voltar para cá da zona rural ainda para fazer o culto à noite. Então, nós vamos ver que vai ter um formato para aqui e outro para lá, mas todos com o mesmo objetivo. Pode passar. Então, o objetivo principal é o evangelismo de rua, através de dança, música, louvor e ministração da palavra de Deus. Irmãos, não importa a maneira que você vai atrair. O que importa é o que vai ser pregado naquele lugar. E, às vezes, uma curiosidade pode trazer uma pessoa a sair na porta, um carro de som parado. E ali é a estratégia que o grupo, o Ministério da Unijovem vai usar. Eu penso que se nós temos jovens que gostam de dança, ele vai ser atraído pela dança. Se nós temos jovens que gostam, eu estou falando de jovens, mas aqui eu quero corrigir, nós temos pessoas que gostam mais de escutar um hino que é mais antigo. A gente não só vai levar hino moderno ou com ritmo que é mais jovial. Então, a gente vai levar MCM para fazer o evangelismo para as mulheres. Nós vamos levar o grupo de homens para eles chegar ao público deles. Nós vamos levar a juventude para que a juventude alcance a juventude. Jovem fala para jovem. Isso não é regra, mas é um público que a gente consegue chegar com mais facilidade quando a gente fala a mesma língua. E nós vamos levar as crianças com o Ministério de Criança, para que as crianças atraiam outras crianças. Mas o ponto do imã, o imã que puxa, o imã que vai atrair é Jesus. Porque todas as intenções são voltadas para que vidas se rendam aos pés do Senhor.
Então, lá nós iremos promover assistência social através da entrega de doações de alimentos, vestuários e calçados. Ana, como a gente vai alcançar um bairro de cada ponto da cidade com tudo isso? A estratégia, irmãos, não é a gente dar cesta básica a todo mundo do bairro, porque nós temos que trabalhar com o nosso pé no chão, com o que a gente pode fazer. Então, para que os irmãos compreendam, em cada momento que nós armarmos a tenda, que nós colocarmos como ponto de referência aquele lugar, que o carro de som parar ou o som estiver sendo colocado, nós vamos montar um mercadinho itinerante. Nós vamos fazer prateleiras com alimento, e esses alimentos, durante o mês, a juventude vai ser dividida para arrecadar. E ali, quando uma pessoa chegar, a gente vai dizer, a gente pode te abençoar com 5 quilos de alimento, você pode ficar à vontade. Você tem 5 fichinhas ali, vai ter um jovem do lado. Porque talvez é o alimento daquele dia, mas não é do alimento que a gente está preocupado. O maior alimento que a gente está preocupado em levar é a palavra de Deus. Mas talvez, de barriga vazia, alguém não nos escute. Mas se a gente talvez estender a mão com 1 quilo, à frente a igreja se sensibiliza a dar uma cesta àquela família que é mais carente. Nós também vamos montar as nossas araras com as roupas que nós já temos aqui na doação. Nós temos bastante roupas. Nós vamos lavar, passar e nós vamos montar aquele formato do SOS Sertão, era isso? Naquele formato, onde já tem um grupo de jovens aqui, as roupinhas estão ali dependuradas, os calçados estão postos, chegou uma pessoa, conduz, ó, você pode escolher 4, 5 peças de roupa. Então, nós vamos abençoando, mas nós vamos também falando da palavra de Deus. Ó, leva aqui, quem sabe você já vai vestir para ir na igreja, se você está se sentindo bem aqui no nosso meio, vamos até a noite ao culto. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, irmãos, se a gente começa do pequenininho, Deus opera milagres que a gente vai para o grande. Porque eu nunca me esqueço do dia que eu cheguei no corredor dessa igreja para a glória de Deus e não para a minha glória. E a gente ansioso para apresentar a peça aqui em cima no final do ano. E eu disse, pastor, vamos fazer uma arrecadação para as vítimas da enchente. E o pastor falou, é mesmo, irmã Ana? E ele mesmo fez o depoimento aqui, que ele nem fez tanta... Ele achou que não seria, irmãos, não tinha lugar nessa igreja para caber as doações que chegaram. Basta a gente ter uma palavra e ter um grupo que se disponibiliza, que eu vi jovens, irmãs, irmãos, crianças mobilizadas para ajudar. Então, irmãos, não é um projeto que realiza com uma pessoa ou com 2. A igreja precisa acreditar que dá certo e precisa abraçar o projeto. Pode passar. Só fazendo menção à questão também social, a gente pensou também em oferecer alguns serviços em alguns bairros, como aferir pressão, corte de cabelo, ver se a gente consegue um dentista para falar sobre a saúde bucal, levar alguns kitzinhos de higiene. Isso tudo vai acontecer todos os dias, ou todos os meses, todos os bairros, não. Vai ter uma ação estratégica que vai ser elaborada pela nossa irmã Nájila e o nosso irmão Dalvan, que são os dois, juntamente com o nosso irmão Marcelo. O irmão Marcelo é mais da parte música, louvor. Eu e com Marcelo, aí a gente vai escalar a palavra. Quem vai levar uma palavra curta, mas uma palavra evangelística, um louvor que é libertador. O grupo de coreografia com Zama e Liza, elas vão estar também levando uma dança. Enfim, todo mundo vai ter seu compromisso, seu comprometimento. Os meninos que estão no discipulado, junto comigo e com o pastor, nós vamos estar também fazendo essas observações do que precisa ali, enquanto uma intervenção maior, não só do levar a palavra de uma maneira mais superficial, se a gente notar que tem alguém que está possuído, a gente chamar e conduzir até o pastor, porque nesses momentos pode ter alguém que chegue com algum problema de libertação, e a igreja precisa ter essa visão. Trabalho de rua é um trabalho que precisa estar, cada dia mais nós precisamos estar revestidos, porque nós vamos estar expostos, não porque na igreja não aconteça, mas é mais fácil cultuar aqui dentro do que cultuar lá fora, porque lá nós vamos ser olhados pelas pessoas da nossa comunidade. E as pessoas vão dizer, quem é Ana para estar ali? É Regivânio, aquele ali é Marcelo. Mas como é que está a nossa vida? A gente não vai ser perfeito nunca, a não ser quando a gente chegar na glória. Mas a gente precisa estar buscando
consertar as falhas para que a gente se apresente como modelo de Cristo, porque nós precisamos ser cada dia mais parecido com Ele. Nossos encontros serão todos os últimos sábados. Irmãos, toda a última sexta nós temos o quê? Vigília. E por que nós colocamos estrategicamente toda a sexta vigília? Porque na vigília nós vamos nos consagrar. Nós vamos receber o poder do alto, o revestimento espiritual, para ir para o campo de batalha, fazer o que? O ide do Senhor. Nós precisamos estar cobertos, confessando os nossos pecados, pedindo misericórdia a Deus das nossas falhas. Não é para ter medo de ir, porque acha que não está digno. Porque quem nos perdoou foi o Senhor, já levou sobre ele as nossas enfermidades, dores e pecados. O que nós precisamos é ter posição para a gente não tomar posse deles novamente. Nossa programação dará início às 16 horas, com finalização às 18. Primeiro, para que vocês entendam, quando nós sairmos de casa, nós já vamos sair arrumado para o culto de sábado à noite. Nós não vamos voltar para casa para chegar atrasado ao culto. Então, nós vamos sair de casa mais ou menos 15 minutos, dá para a gente chegar em qualquer ponto de Tiro Sul. Para as 16, pontualmente, a gente começar. Teremos 2 horas de projeto, onde todos os envolvidos virão diretamente para o templo, onde teremos um momento de comunhão, tomando um café juntos. E logo após, daremos início ao nosso culto na direção da Unijovem. Então, olha, refazendo a minha fala. Eu tomei banho, eu me arrumei, eu me preparei, eu vou para o Vida em Movimento. Lá eu vou fazer o meu ID, vou cumprir o mandamento que o Senhor mandou. Aqui na igreja vai ter uma equipe de irmã, que ela vai preparar um café, mas bem simples, que nós mesmos vamos colaborar com esse café. Eu posso dar R$2, o outro o outro 50 centavos para a gente comprar o pão, ou uma sopa. A gente chega aqui em um momento de comunhão, a gente faz um ciclo de oração no fundo da igreja. A gente agradece a Deus pelas almas alcançadas. E não vai ser as almas que vão vir junto com a gente, talvez você não traga no momento. Não se preocupe com isso não, se preocupe em anunciar o evangelho. Porque o que Deus plantar no coração vai ficar como raiz, como semente fértil. Ou a terra vai ser fértil, ela vai produzir. Aí, às vezes, a gente volta do Vida em Movimento. Meu Deus, a gente não ganhou uma alma. Quem te disse que a gente não ganhou? É porque não é para nós, é para o reino dos céus. Ela pode ir lá para uma igreja do entrocamento de Jiquié ou de outra igreja da nossa cidade. O que nós precisamos fazer é o ID. Onde a pessoa vai congregar é Deus que vai direcionar. Porque nós não vamos vender a placa da Batista. Nós vamos levar o evangelho da salvação. Amém, amados? E, por fim, ali eu coloquei uma observação. Teremos um colete de identificação do projeto. Por que nós vamos fazer um colete? Porque nós vamos sair de casa arrumados para o culto, que não necessariamente, todos os sábados, nós vamos usar nossa blusa. Vai ter para todo mundo. Nós vamos com nossas blusas, claro, quem tem, quem não tem pode ir com a roupa comum. E o nosso colete, ele vai ter o nome do nosso projeto e a identificação. Porque quando você bater em uma porta, a pessoa vai saber quem é você e de onde você vem. Então, a identificação é para credibilizar a nossa chegada até aquele bairro. Porque muitas vezes as pessoas até confundem com algo político, né? Algo desse tipo. A gente não está aqui para levar outro nome que não seja o nome de Jesus. O nome do projeto é porque tudo organizado, tudo no reino precisa ser organizado. A gente precisa ir com organização, tanto interior como exterior. Para que quando a gente chegar naquele bairro, aquelas pessoas dê credibilidade, até do nosso modo de andar, nosso jeito de falar, porque tudo isso é observado quando a gente sai para fora das 4 paredes do templo. Esse colete, a gente já pediu ao nosso irmão Josman para fazer um orçamento, creio que amanhã ele deve estar me falando, mas eu falei, é simplésimo e barato, para caber no bolso de todo mundo, porque não é uma roupa de grife para a gente se apresentar. É apenas um colete daqueles que geralmente usa para esse fim e também para outros fins esportivos. Aquele que tem um elásticozinho do lado, você põe por cima da roupa para que você seja identificado. Vocês entenderam a proposta? Vocês estão convidados, vocês estão intimados. E eu vou dizer isso porque a palavra do Senhor é que vai ministrar agora em nosso coração. Agradeço aos meninos do multimídia, as meninas, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Aqui nós temos alguns adultos e eles também vão multiplicar, né, onde passar nos seus grupos
E nós vamos também fazer uma visita a cada ministério na terça-feira, dizendo aos homens e às mulheres, porque é a Lani que está responsável pelo grupo das crianças, o Ministério Infantil, com os demais, a gente já passou a ideia. Então, no momento ali, vai ter alguém cuidando das crianças, outros evangelizando, outros estão dançando, outros estão cantando e outros estão pregando. Tudo vai acontecer simultaneamente. Não é chegar no lugar e não ter nada. Vai ter um banner, que esse banner a gente vai levar para todos os bairros, já com o nome do movimento, para quando a pessoa chegar ali, o que é que está acontecendo ali, já ter a identificação. Isso já começa a ser o projeto do Congresso da Juventude dessa igreja. Todo ano essa igreja, o grupo de jovens daqui começa a trabalhar no início do ano para culminar. A gente vai terminar em dezembro, mas em agosto a gente já vai começar a celebrar a Deus a quantidade de vidas que Deus salvou durante esse... Você crê nisso, irmãos? Vocês crêem que tem jovens aqui fruto do Congresso? Amém? Tem jovens aqui fruto da EBD? Então, tudo isso, meus amados, requer tempo. Ana, eu trabalho o dia todo. Eu também trabalho, meu amado, mas é os ocupados que Deus chama. Porque os desocupados, Deus não quer compromisso com ele. Porque os desocupados já não tem nada para se ocupar. Por isso que o nome dele é desocupado. Não existe uma pessoa corajosa que não consiga um trabalho. Pode não ser formal, mas ela faz alguma coisa para buscar algum sustento. Ela não fica de braços cruzados. Até para pedir uma esmola em um sinal, ela teve que se levantar. Quantas pessoas estão com a placa no sinal pedindo, me ajude, estou desempregada? Aquilo é um trabalho. Ele se levantou, ele não ficou sentado em casa esperando a morte. Voltando para o texto, nada do que foi dito aqui não está aqui. Está primeiro aqui, para depois ir para o papel ou para o slide, para depois ir para lá e depois ir para a prática do dia a dia. E nós somos a igreja que Deus escolheu. Por isso nós vamos ver aqui nessa noite que tem 3 pontos que eu quero trabalhar rapidamente. Bem rapidamente. Embasado em Marcos 16:15, eu peço que deixe projetado para que os irmãos mentalizem. Primeiro ponto em primeiro lugar, a proclamação do evangelho é uma missão imperativa. Segundo ponto, a proclamação do evangelho é uma missão intransferível. E terceiro e último ponto, a proclamação do evangelho é uma missão impostergável, ou seja, você não pode passar para outro. Não tem como você adiar, não tem como você transferir. Mas a gente vai ver o ponto a ponto, eu vou fazer apenas 3 pontuações. O que você ainda está esperando? Essa pergunta é para você e é para mim. O que você ainda está esperando para começar? Eu estou esperando, Ana, me preparar mais. Eu estou esperando me consertar. Amados, é um processo. Eu falo para o outro, até o que Deus sabe que dentro de mim eu não estou fazendo ainda, e Deus vai me moldando. Naquele momento que eu vou falando, Deus vai trabalhando em mim aquela fraqueza. Vocês já perceberam quando vocês pregam algo que vocês não estão vivendo? Às vezes a gente se sente culpado. Não se sinta culpado, não. Muitas vezes eu preguei sobre algo que eu ainda não estou fazendo aqui. E o Espírito Santo de Deus falava, você vai falar. Sabe por que você vai falar? Porque enquanto você estiver falando, eu vou trabalhar em você essa dificuldade. Quando a gente professa a dificuldade, Deus trabalha em nossos corações. Eu poderia ser a última pessoa a liderar jovem nesse mundo. E Deus me escolheu para liderar. E eu entendo nas entrelinhas o que Deus quer comigo. Todos os dias, Ele me ressignifica e me fortalece, dizendo, não é em vão. Faça. Então, se você está esperando ficar bonitinho, santinho, todo arrumadinho para você não ser falado pelo que está lá fora, mesmo você estando com a vida no altar, vai ter alguém que vai lhe apontar. Mas o importante é que o dedo maior é que está apontado para você, que é o de Cristo, amém? Porque ele aponta não para acusar, mas para te ajudar a sair daquele lugar e se refazer. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês é, a proclamação do evangelho é uma missão imperativa. O próprio Jesus ordenou. Ele não diz assim, se você quiser, vá. Se você puder, quando você resolver.
Ele diz, ide, ide. E ele diz, ide por todo mundo e pregue para todo mundo. Porque quem vai falar sou eu, mas é a você que eu quero usar. Do jeitinho que você é. Porque você tem um público específico. Você fala pouco, tem alguém que também fala pouco. Mas tem alguém que fala muito, vai ter alguém que vai tagarelar um tempão com você. Mas faça tudo para a glória de Deus. Você é meio meloso e gosta de abraçar, tem alguém precisando ser abraçado. Mas você é mais recatado, tem alguém também que não gosta muito de muito abraço. Tem alguém que é do topo e precisa de alguém que também saiba falar bonito, como Paulo. Mas também tem alguém que é simplesmo e precisa de alguém também que fale igual a ele para ser alcançado. Porque quando a gente vai para o campo, na zona rural, você não pode chegar com palavras que precisa de um dicionário do lado para a pessoa entender. Você tem que levar a humildade também com você. De sentar e comer farofa na cuia com eles. E também sentar em um bom restaurante com alguém que veio te visitar. Que é chique, que é rico, que você considera da classe social mais alta. Deus não está preocupado se é pobre, se é rico, se é da classe A ou B. Deus está preocupado que você pregue. O rico também precisa de Deus. Não é pela classe que o Senhor escolhe. O Senhor escolhe a igreja dele, que já está escolhida na verdade, só esperando a gente chegar. A igreja de Deus não precisa esperar nenhum fato novo para proclamar o evangelho de Cristo. Em todo o mundo e para toda criatura. Uma ordem foi dada e deve ser obedecida. Amém, irmãos? Não tem mais. Estou esperando porque diz que vai vir uma nova revelação. A maior revelação foi a morte de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu e ele ressuscitou, ele preparou os 12. E os 12 preparou mais 12, que preparou mais 12, que preparou mais 12, e que preparou cada um de vocês, e que me preparou para a gente cumprir. Porque é imperativo, ide, ou seja, levanta, vai, é você. E os anjos começaram a dizer, Senhor, e por que não vou eu? A palavra de Deus diz isso. Que era para ser os anjos, mas Deus escolheu a humanidade, os homens falhos, para mostrar que quando a gente quer, Deus faz através de nós, mesmo sendo falhos e pecadores. Foi a mim e a você que Ele comissionou. Então não temas não, porque mesmo que você não se acha digno, o Senhor nessa noite diz, eu te capacito. Porque se você fosse capacitado, não precisava nem você estar aqui na igreja nessa noite. Só precisava você já estar pleno sentado na sua sala esperando a volta de Jesus. Mas é doente cuidando de doente. E a cura vai chegando. Porque às vezes a minha dor é tua dor. E eu me identifico. E eu oro por ti porque eu entendo da tua lágrima. E às vezes eu choro porque aquela dor também é minha. E quando a gente entende e tem empatia, fica mais fácil do outro querer ouvir a gente. Segundo ponto, a proclamação do evangelho é uma missão intransferível. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Nenhuma outra instituição está credenciada para pregar os evangelhos. Os anjos anelam, eles vêm, falam com Jesus, pede, mas a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Deus deu à igreja a grande missão de ir pregar para todos, sem exceção. Você não precisa perguntar a religião da pessoa. Você não precisa desfazer da crença dela. Você só precisa anunciar o evangelho. Não discuta a religião, pregue Jesus. Se a pessoa chegar, mas é porque eu sou de tal religião, não tem problema. Você está totalmente livre para a sua religião, mas eu posso te apresentar meu Jesus Cristo? Ah, mas você é da igreja. Não sou eu sou da igreja do céu. Ah, o povo da Batista é metido. Não sou do céu. Porque se a gente começar a dizer, mas você pensa assim da gente, mas a gente não justifica. Não precisa justificar, porque quem justifica é o Senhor. Quem muito explica vai acabar complicando e vai deixar de ser ouvido. Você já reparou quando você tenta justificar demais uma coisa, a pessoa desconfia que você não está seguro? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto, parágrafo final. Ah, eu não acredito. É um direito seu, meu irmão. Mas eu quero te dizer
que Jesus te ama. E eu vou lembrar do irmão que pregou aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É uma palavra que a gente precisa estar proferindo. E ontem teve uma confirmação aqui também sobre palavras que a gente libera. Ah, fui falar do evangelho. Carinha lá veio todo... Até teu termo, Senhor, observa. Se ele virou as costas, Deus te abençoe. Você não foi para lá convencer. Você foi para lá pregar. E quem tem que convencer não era a gente, não. Quantas vezes tentaram me convencer de que ser crente era bom? E eu, na minha ignorância espiritual, se eu pudesse, eu passava a anos-luz de um crente. Eu, criança, meu pai já me ensinava a não gostar de crente. Avó, quando vim, fecha a porta, viu? Se bater na porta, nem abre. Tinha aversão. A gente ria dos irmãos da Assembleia de Deus. Quando estava dando glória a Deus, aleluia, eu gosto tanto de glorificar, às vezes eu fico até com vergonha. Porque às vezes na irmã Nildes fica umas 3 ou 4 lá do fundo e cada frente. Mas eu amo dizer glória a Deus, aleluia. Eu gosto, eu vou continuar falando. Eu falo porque eu gosto de glorificar. Também respeito quem não... Ana, não me sinto bem de ficar aqui falando. Eu glorifico no meu coração e Deus conhece. Amém, Deus te abençoe também. Não é regra. Não queira mostrar que a igreja está avivada. Vamos gritar todo mundo, porque é para todo mundo ver que a igreja batista agora é pentecostal. Para de comparar. Só adore, pregue a palavra, viva o evangelho. Porque tem gente igualzinha a nós, que gosta de uma igreja mais pentecostal, outras mais tradicional, outras mais avivada. Mas o avivamento verdadeiro não está nem no pulo e nem no grito. Está dentro de nós. Eu posso gritar, eu posso pular. Se eu estiver avivado, eu também posso ficar quieto. Eu posso aplaudir ou não aplaudir. Deus não está preocupado com o modelo de culto. Ele está preocupado com o que está dentro de mim e dentro de você. O resto, o Espírito Santo conhece. Não precisa. E agora? Estou vendo todo mundo mais movimentando. Parece que eu não estou muito crente. Não, irmãos. Cada um tem um jeito particular de adorar a Deus. Mas também não critica daquele que pula e que grita no Espírito. Então, lá na rua, vai ter o irmãozinho que vai se identificar com a igreja mais avivada. Mas não é a igreja daqui que eu estou preocupada. Eu estou preocupada com a igreja de Cristo, que está esperando ouvir falar do Evangelho. E, por último, a proclamação do Evangelho é uma missão impostergável. A proclamação do Evangelho é urgente, não pode esperar. Quando John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, em 22 de novembro de 1963, em apenas 12 horas, a metade do mundo ficou sabendo. Mas pasme vocês, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados há 2000 anos e quase a metade do mundo ainda não ouviu falar das boas novas do Evangelho. Às vezes, a sensação que temos é que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Às vezes, dentro do nosso grupo de WhatsApp, parece que está todos os jovens de Tiruçu. A gente posta e acha que todo mundo viu. E no Instagram, a gente acha que parece que a gente tem milhões de seguidores. Que ilusão a gente cria. Às vezes, o nosso vizinho do lado nunca teve um momento de você parar e dizer assim: você conhece esse versículo da Bíblia? Ele pode até ter ouvido falar de Jesus. Mas aqui não é um ouvir. Quem é Jesus? Jesus pode ser muita coisa para muita gente. Mas para nós, ele é o Filho de Deus. A gente tem que apresentar ele como o homem que morreu, que veio como homem, suportou todos os pecados, morreu na cruz, ressuscitou e disse que vem buscar a igreja dele. Quem quiser crer, meu irmão, creia. Mas a Bíblia disse aqui, no 17, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Então, não sou eu que vou condenar. Dilton, mas eu falei, parece que aquele dali já está condenado, porque não quis nem ouvir. Há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra. Mas se o homem que estiver nessa terra, ou a mulher, ela tiver com o nome escrito no livro da vida, eu tenho por certo que Regi vai e prega, ela não quer. Quem vai e prega, Laisa vai. Mas uma hora vai chegar Lucas e ele vai dizer: não tem como resistir mais. Já ouvi 4, 5, 6, 7, 8. Mas hoje
meu coração foi quebrado ao meio. E eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo: vinde, tu é escolhido. Mas queria que fosse eu. Queria contar as pedras da minha coroa. Eita, perdi a pedra que enganhou para mim. Ô, meu irmão, essa história de pedra de coroa, não bota isso na tua mente, não. Que tem tanta gente pregando para contar. Vai ter tanta gente que vai chegar naquele dia, a Bíblia dizer assim: Senhor, eu preguei, eu ganhei tantas almas, eu lavava o chão da igreja, eu não perdi o evangelismo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então não é para a gente se exaltar, não é nem para a gente dizer certas coisas que a gente faz no oculto, com alguém que a gente ajudou. Às vezes a gente até conta algumas coisas para testemunho. A gente tem que ter cuidado também para não ser exposição de nós mesmos. Então, só uma historinha que tem aqui no final, para não deixar de contar uma historinha. Cadê Rebeca? Né, Rebeca? Eu vou contar uma historinha hoje. Rebeca sabe do que eu estou falando. Louvado seja Deus. Tem hora que a gente tem que contar uma historinha. Existe uma tribo, né? Um jovem já estava desfalecendo no colo da sua mãe. E a mãe perguntou. E ele olhou para a mãe e falou: mamãe, eu estou morrendo e com muito medo. Para onde vai a minha alma? A mãe aflita respondeu: meu filho, eu não sei. Aquele jovem desesperado partiu para a eternidade sem saber para onde ia. Meses depois chegou àquela aldeia um missionário pregando o evangelho e falando das boas novas de salvação. Da cabana da aldeia saiu uma anciã, com os olhos vermelhos de tanto chorar, correu em direção ao missionário, agarrou pelos braços e em prantos lhe disse: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? Era a mãe daquele jovem que morreu sem saber para onde ia. E o que você ainda está esperando? É tempo de proclamar o evangelho. Amém? Está aí uma reflexão, é uma parábola. Mas será que quando a gente desceu para chorar com Beli, a morte do irmão dela, será que olhando ali aquele cenário, algum dos jovens dessa igreja pregou o evangelho para aquele jovem? É tão bonito a gente consolidar. Deus quer isso. Consolidar não, consolar. É bonito, é de Deus, é bíblico. Mas isso tem que trazer em nós um despertar. Em tempo e fora de tempo. Às vezes a gente passa a ver os jovens com um modelo de vida que não é igual ao nosso. E a gente já logo condena. Ai, Babilônia está aí. Deixa eu passar por aqui para não passar perto da Babilônia. Babilônia sou eu e você quando a gente faz isso. Porque é lá que precisa ser pregada a palavra de Deus. Agora, para ir lá, eu preciso ter vida aqui. Porque sem vida aqui, eu não posso ir lá. Porque senão quando eu chegar lá, ao invés de eu trazer vida, eu deixo a minha lá também. Que nessa noite, através dessa palavra, através desse projeto, a gente possa sair daqui com mais vontade de melhorar a nossa vida, não para nós mesmos, mas para o Senhor, para que Ele nos use, para lá na escola, lá na faculdade. Aqui tem algumas pessoas que vão iniciar o curso na faculdade, dos nossos jovens. Outros entraram no ensino médio, outros mudaram de escola. Seja luz. Não se envergonhe do Senhor lá, não. Porque se você se envergonhar do Senhor lá, o Senhor vai se envergonhar de você. Porque você tem que dizer lá: eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Ainda que para isso as pessoas lhe critiquem. Não importa. O que importa é o que nós estamos representando lá para o Senhor. Então, vá para a faculdade, Deus te abençoe. É bom. Estudar é coisa de Deus. Se você não estudar e trabalhar, também é coisa de Deus. Porque quem não faz faculdade pode se sentir porque não fez. Não. Deus talvez não permitiu que você fosse para a faculdade, porque Deus quer te usar no campo missionário fora da faculdade. Talvez teu campo missionário não é lá. E o modelo de um não é o de outro. O modelo principal é o de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero assim agradecer aos irmãos que nos visitam, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Senhor acrescentar. Eu
quero citar o nome de uma pessoa amada, que ela sabe que eu gosto muito, que eu amo muito, minha irmã Neide, né? Mãe da nossa Rebeca, que agora eu vou te contar, viu? Cada dia eu me surpreendo com os dons desses jovens. Eu estou treinando para cantar igual a Rebeca, porque uma hora eu vou pedir ao Ministério Jovens Adoradores que me ajude, né, a cantar. Vou cantar um hino aqui ainda, junto com o Regivânio. Regivânio já está à frente. Regivânio já está bem à frente. Eu vou até deixar já certo para sábado, a gente oportunizar Regivânio, viu, Marcelo? E Marcelo para pregar a palavra. Amém, jovens? Aí, viu, Marcelo? Pode não ser no próximo sábado, porque já tem. Outro também vai ser Lázaro e outro vai ser outro pregador. Mas Marcelo, em abril, não escapa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus... Isso não foi o Espírito Santo de Deus que mandou eu falar, não, viu, gente? Para depois eu não comprometer aqui a palavra de Deus. Então, assim, sair daqui com leveza. O evangelho é leve, não é pesado. O evangelho é bom. Amém? O evangelho é para ter vida e não para tirar vida. O evangelho é para a gente proclamar de cabeça erguida e feliz e não com vergonha de carregar a Bíblia na rua. Senhor, obrigado pela tua palavra. Completa em nós, Espírito Santo, o desejo do ID. Não para andar na rua, a galera junto, como se a gente fosse para um baile. É a missão sendo feita com um grupo de missionários. Idade não importa, porque o Senhor usa da criança ao ancião. Porque é a tua igreja que vai. Não é o jovem, o adulto, a criança. É eles, mas eles todos são tua igreja. Capacita-nos, Senhor. Primeiro, Pai, nos corrige, nos molda e nos perdoa. Porque tu sabes quem somos de verdade no oculto dos nossos lares. No canto da nossa casa onde ninguém nos vê. Mas isso não é motivo que o inimigo vai usar para nos entristecer e nos deixar com a impressão de que nós não somos capazes. Porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo nessa noite. Se eu pequei até antes desse culto, eu tenho que te pedir para mim não pecar após sair daqui. Porque eu sei que o Senhor é Deus de perdão. Eu quero orar, Senhor, de forma especial pelo grupo, pelo Ministério Querigma. Meu Deus, são nossas meninas. Nossas meninas, Pai, desce com a unção do Teu Espírito cada dia mais sobre elas. Que todas as barreiras, todas as setas que elas citaram, que vieram nesse dia, possa cair por terra. Que ela saia daqui dizendo, nós vencemos no Senhor. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que os levantes venham, Senhor. Assim, nós vamos nos colocando na Tua presença e dizendo quem vai adiante de nós é o general que nunca perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Ainda que fique um só, ele bota a couraça, ele reveste e apenas com uma pedra o gigante cai ao chão. Porque nós temos certeza que como igreja, quem milita nessa guerra é o Senhor. Que essas meninas tenham força e não desânimo. Que as lutas de hoje façam com que elas se fortaleçam amanhã. Para dizer, vale a pena nos consagrarmos para Ti, Senhor. Nós seremos sim aquelas que dançam. Mesmo que alguns não concordem. Nós queremos evangelizar com dança também. Porque servir ao Senhor é alegria. Os que cantam, os jovens adoradores, o ministério de louvor. Que eles cantem, que eles toquem com entusiasmo. Para que os males vá saindo do corpo das pessoas. Quando através das canções o Senhor ministrar libertação e cura. Porque o ministério de louvor é boca de profeta. O instrumento também é usado. Desde ontem que o Espírito Santo ministra isso dentro de mim. Ore pelo ministério de louvor. Ore pelas vozes, pelos musicistas, por cada um. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai levantar uma geração de jovens, sarados. Jovens que vai pôr a mão e vai ver a cura acontecer. Porque Deus é o mesmo. Eu sei que Ele vai operar milagres nessa igreja. Para que o nome dEle seja glorificado. Abençoa o nosso pastor. Dá saúde emocional, espiritual, Senhor. Abençoa a sua esposa, a vida de Elane, a Saulo, Stephanie e seus filhos. Abençoa os líderes dessa igreja. Abençoa cada liderança com autoridade. Para que teu nome seja propagado nessa cidade. E que de lá do Agarradinho, até a saída do Jacutinga, que lá no Andaraí, no Pé na Jaca, até, Senhor, o bairro lá do Real,
reconheça o Senhor Jesus como Salvador. Senhor, para finalizar, nós pedimos pelos nossos irmãos da Ucrânia. Deus, também pelos soldados russos que estão convocados. Porque muitos pensam que eles estão ali, talvez, porque eles querem. Mas muitos deles estão perdendo as vidas também, porque estão servindo a sua pátria, mesmo de maneira que nós não concordamos. Que cada vida, cada refugiado daquele encontre abrigo seguro. Porque nós somos um único povo. E ali tem uma igreja que precisa das tuas mãos e das nossas orações. Guarda cada criança que perderam seus pais na guerra. Que nós possamos orar por eles, porque poderia ser o Brasil. Senhor, nos ensina a agradecer porque não chegou aqui, mas a acolher os que estão vindo com amor. Em nome de Jesus, nos leve em paz. Em nome de Jesus, nos dá conserto para as falhas que existem dentro de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Irmãos, ore quando você chegar em casa por aquele povo. Hoje eu vi umas cenas assim, que eu fiquei imaginando. Parece que é coisa de televisão. Não parece coisa. Quando a gente fala assim, isso é coisa de televisão. Irmãos, é tão duro que parece que nosso coração vai ficando tão endurecido que parece que a gente não olha mais como... Quantas crianças, eu vi uma criança dessolada, dando uma entrevista, não foi nem no jornal, eu vi nas redes sociais, com o rosto, né, todo ferido. E eu olhei, eu pensei, eu tenho meu filho, vocês têm os filhos de vocês, nós temos nossos lares. Nossa cidade sendo atacada, a gente não tem o direito nem de sair. Muitos perdem a vida e outros saem perambulando, pedindo abrigo em outros países. Que Deus tenha misericórdia. Que a palavra dele seja cumprida e que a igreja dele seja protegida em nome de Jesus. Estamos nos despedindo, né? Hoje nós não temos cantina, ou temos... No próximo sábado, acho que essa semana foi um pouco assim, difícil. Mas semana que vem, com fé em Deus, nós teremos novamente. Amém? Deus abençoe.